Pai, e nós cremos que esta palavra, Senhor, não voltará vazia nesta noite, Pai. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Muito obrigada, Jesus. Honra e glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. A paz, meus irmãos. Glória a Deus. Nós gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 4. Gálatas 4:1. Eu iria pregar outra mensagem, porque Deus vem falando comigo durante um tempo sobre a mensagem que meu irmão pregou aqui, e depois foi melhorando com a que a pastora Flaviana pregou, e Deus foi falando muito ao meu coração sobre o Samuel. O Samuel, ele não seguiu os passos dos filhos de Eli, e eles conviveram juntos, eles cresceram juntos, mas ele não seguiu os passos deles. Às vezes, tem muitas pessoas que pegam desculpas, né, para justificar o fracasso dela, ou o pecado dela. Vão dando desculpas da sociedade, do lugar que vive, das condições que tem. Samuel viveu no meio de pecadores, mas se recusou a seguir o que eles faziam. Mas aí Deus falou: não é isso que eu quero que você pregue. E glória a Deus, a obra é do Senhor. E aí Deus falou comigo sobre Gálatas. Porque Deus trouxe um propósito para essa igreja. Um propósito de crescimento. Mas nós já passamos do meio do ano. Em que você cresceu? Em qual área você evoluiu? O que mudou na sua vida através deste propósito que nós estamos vivendo todas as semanas até hoje? Você pode dizer que houve um crescimento? Porque nós que estamos aqui, estamos pregando, estamos buscando diante de Deus uma melhor comida espiritual, algo de bom, oramos, clamamos, invocamos a Deus, com o intuito de que haja esse crescimento, não é isso? Mas em que você tem crescido? O que eu quero que você entenda hoje é que não é Deus que faz sermos diferentes. Eu vou explicar daqui a pouco para você. Somos nós que buscamos a diferença. Nós é que buscamos sermos diferentes. Porque se você não buscar ser diferente, eu estava falando agora do Samuel. Samuel tinha todos os motivos para ser perdido como os filhos de Eli. Mas ele se transformou no próximo profeta. Ele tinha tudo para ser recusado por Deus.
mas ele foi escolhido por Deus. Somos nós que buscamos sermos diferentes, independente de aonde nós estamos. Independente aonde você esteja, Deus chamou você para brilhar. E você precisa brilhar. Você precisa fazer a diferença. Independente disso. Independente de se as pessoas gostam de você, não gostam, são adeptos a você, independente de qualquer coisa. Que daqui a pouco nós vamos falar do José. Deus chamou você para brilhar. Vamos lá, Gálatas 4, versículo 1 em diante. Então diz assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou do escravo, depende da tradução bíblica. Então, primeiro, Paulo diz aos Gálatas que em todo tempo, independente do tempo, independente da circunstância, se eles continuassem sendo menino, não existiria diferença do escravo ou do servo. Não, e independente do tempo que eu permaneço menino, espiritualmente falando, não existirá diferença em mim do ímpio. Porque o inimigo começa a me ver como uma pessoa comum. Ele começa a olhar para mim e me ver como qualquer pessoa no mundo. Porque é o que está em mim que vai fazer, aos olhos de Satanás, eu ser diferente. É a fonte que é brotada em mim, como a palavra de Deus diz, que quando eu bebo da água da vida, não é isso que a Bíblia diz? É brotada em mim uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então sou eu que preciso buscar para ter essa diferença, para ser diferente. Porque quando eu busco crescimento, as minhas palavras mudam, o meu posicionamento muda, as minhas atitudes mudam. Aí eu começo a demonstrar que eu sou diferente. Que eu não sou mais aquele homem que eu era antes. Que você, minha irmã, não é mais aquela mulher que você era antes, ou aquela jovem. Que você agora é uma pessoa diferente. E somente neste momento que o inimigo olha para você e vê diferença. Eu estava no outro dia pregando aqui que os discípulos Jesus foi orar e os discípulos ficaram para conduzir a multidão e trouxeram a ele um jovem endemoniado, trouxeram a eles, para quê? Para expulsar, para Jesus expulsar. O pai do menino disse: olha, eu trouxe o meu filho, que depois que Jesus apareceu, ele disse: ó, eu trouxe o meu filho para o Senhor expulsar o demônio. Os seus discípulos estavam aqui, mas eles não puderam. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Olha só, Jesus disse: trazei-mo. E a Bíblia diz que quando o demônio viu a Jesus, o que aconteceu? Caiu por terra. Porque quando o demônio veio, acredito eu que ele falou: aí, vou envergonhar de novo aqueles discípulos. Mas quando ele chega lá, ele vê algo que diferente. Ele vê algo que não esperava. E o que ele tem visto em nós?
Pessoas medrosas, que mesmo servindo a Deus, pessoas que confessam derrota e fracasso, mesmo servindo a Deus? Ou tem visto em nós pessoas determinadas, diferente de pessoas que estão no mundo, que acreditam que o impossível pode se tornar possível? Quando que acontece isso? Quando Cristo está em mim. Quando eu cresço. Quando eu deixo a posição de menino. Porque enquanto não existir esse crescimento, não vai existir diferença. Porque não é Deus que faz você diferente. Porque está escrito lá. Então verás a diferença do que serve e o que não serve. Mas a diferença sou eu que busco. Quando eu busco um crescimento. Quando eu busco um desenvolvimento espiritual. Quando eu não aceito mais estar numa posição de fracasso, de derrota, de submissão. Quando eu acredito que eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Quando eu começo a acreditar que com Ele eu vou conseguir. Aí começa a haver a diferença na minha vida. Porque enquanto isso não acontecer, meu irmão, ele vai continuar me vendo como um qualquer outro. Porque se o seu vizinho não pode, você também não está podendo. Mas por quê? Se você serve a Deus. Fulano não alcança, mas por que você não alcança se você serve a Deus? Fulano é tocado por Satanás, mas por que você também é, se você serve a Deus? Qual a diferença? Porque muitos nos questionam que são iguais a nós, mesmo eles estando na cachaça, na bebida, nas drogas. Porque nós não mostramos o Deus que nós servimos. Não aparece em nós o que nós cremos. Nós somos omissos. Não chamamos a responsabilidade. Não chamamos. Paulo e Silas, Pedro e João falaram, não, olha para nós. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Comece a chamar a responsabilidade dentro da sua casa. A pessoa de Deus lá é você. É você que tem que colocar o poder de Deus em ação dentro da sua casa. É você que tem que levar Deus lá e fazer com que os braços de Deus se movam naquele lugar. Porque é você que tem que mostrar a diferença. Aqui não, Satanás. Aqui você não vai fazer bagunça. Porque aqui tem uma serva de Deus. Opa, ele vai falar, opa, ela está diferente. Quantos de nós já não ouvimos? Poxa, quem te viu, quem te vê, hein? Antigamente você vivia na rodinha, cheio de nhenhenhen, de risadinha. Agora você se prumou, você agora anda bonitinho. Agora você, poxa, começa a ver a diferença em você. Porque somos nós é que mostramos a diferença. As nossas palavras mudam. Falaram para o Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque o seu modo de falar te denuncia. Mateus 26, 73. O seu modo de falar tem que te denunciar que Deus habita em você. Porque não importa a circunstância, você está chamando à existência aquilo que não existe. Não importa a circunstância, você está declarando que você pode, que você vai vencer, que vai dar certo, que você vai conseguir, em nome de Jesus.
Mas aí você está igual aquele que vive contando derrota e fracasso, só vive reclamando da vida. Aí não adianta. Aí a pessoa, em vez de acompanhar você, ela está te abraçando, porque você está falando igual a ela. Aí não adianta. Ela quer ver Deus em nós. Quer ver a manifestação do poder de Deus através de nossas vidas. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia em 1ª carta aos Coríntios, por favor. Que eu já falei sobre isso aqui e vou falar novamente. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13. 1ª carta, epístola, né? 13:11. Glória a Deus. Quando eu era menino, o que ele diz? Falava como menino. Nós já fomos meninos espirituais. E falávamos como meninos. Não entendíamos as coisas espirituais. Amém? Não entendíamos. Porque éramos meninos. Mas tem muitas pessoas que até hoje não entendem, porque ainda são meninos. Ficam chateadas por coisas pequenas. Ficam frustradas com coisas pequenas, porque são meninos. Porque são meninos. Então ele diz, quando eu era menino, falava como menino. O que ele diz mais? Sentia como menino. Discorria como menino. Né? Outras versões diz que ele falava, ele pensava e ele raciocinava como menino. Então tem muitas, nós passamos, ou deveríamos ter passado, porque a Bíblia diz que as coisas velhas tem que deixar passar. Muitos de nós já não estamos no lugar que deveríamos estar. Deixa passar, irmão. Tem coisa que tem que deixar passar. As coisas velhas têm que se passar. E tudo deve se fazer novo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, antes eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas olha o que ele diz. Mas logo que cheguei a ser homem, o que ele fez? Outras versões diz, deixei as coisas de menino. Tem que deixar. Quem deixa não é Deus. É você. É você que precisa deixar as coisas de menino, que já não cabe mais na sua vida. Você agora é uma pessoa de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não cabe mais a você determinadas coisas. Glória a Deus. João 3, por favor. Evangelho, tá? Versículo 10. Não vou demorar muito hoje, não.
Jesus disse para Nicodemos que precisava nascer de novo da água e do Espírito. Já preguei sobre isso aqui. Tem pessoas que precisam nascer de novo. Estão 30 anos na igreja, mas não nasceram. Precisam nascer. Versículo 9 diz: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Aí Jesus diz para ele, respondeu o Senhor, e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Olha só, tu és mestre em Israel e não sabe disso? Então era uma coisa que o Senhor identifica que já era para ele saber, que ele deveria saber. É como se o Senhor diz assim, ó, isso já foi ensinado lá onde você frequenta, onde você sempre está lá fazendo as suas orações. Mas você não adquiriu, você não aprendeu, você não cresceu. É como Jesus disse para os discípulos que eles precisavam demonstrar a sua fé. E Jesus perguntou para eles, até mesmo para o jovem rico, né? Tu podes crer? Tudo é possível ao que crer. Falou para os discípulos, perguntou para eles se eles acreditavam no que eles estavam vendo, que estava acontecendo. Então, muitos de nós precisamos, irmãos, crescer, desenvolver um crescimento, buscarmos um crescimento. Precisavam demonstrar a sua fé. E Jesus falou para os discípulos, perguntou para eles se eles acreditavam no que eles estavam vendo, que estava acontecendo. Então, muitos de nós precisamos, irmãos, crescer, desenvolver um crescimento, buscarmos um crescimento. Porque tem muitas pessoas que estão esperando Deus trazer o crescimento. Não, sou eu que busco o crescimento. Sou eu que preciso me exercitar para que eu possa ficar fortinho. Sou eu que preciso me alimentar para que eu possa ficar alimentado. E sou eu que preciso buscar esse crescimento que temos almejado diante do Senhor durante esse ano. Ele não vai cair do céu. Sou eu que preciso buscá-lo. O pastor mesmo, esses dias estava falando, ele falou um tempo atrás, ele comentou sobre alguns livros bons que nós precisamos ler, né? Precisamos buscar conhecimento. O pastor coloca todos os dias, irmão, mensagem no grupo. Eu comentei na mensagem anterior que eu preguei aqui. A pessoa que não lê, que não busca aquilo ali como uma forma de crescimento, ela está perdendo tempo. Ela procura talvez algum comentário no grupo, mas não lê a palavra. Ou alguém que alguém fez aniversário, mas o que é mais importante está ali, foi colocado no horário talvez que você estava até dormindo. Você lê? Pô, beleza. Mas se você não lê, você está perdendo. Se você não medita nessa mensagem diária, pô, beleza. Aí depois você fica lá orando, me dá um pão de cada dia, Senhor. Mas todo dia tem, tá lá, ó.
É o pão de cada dia que Deus inspira o nosso pastor para nos dar, para nos alimentar. E você desperdiça. Aí você faz uma retrospectiva do começo do ano até hoje. Em que você cresceu? Em que você evoluiu? De tudo que Deus tem nos usado para nós pregarmos aqui, o pastor José, pastora Flaviana, pastora Ana e outros, os evangelistas que também têm oportunidade aqui de pregar. O nosso pastor. Deus sempre está dando direção. Deus sempre está trazendo o alimento. Fora o diário que dá todos os dias. O pastor às vezes traz até algumas ilustrações que eu fico, meu Deus, que coisa linda. Se você não lê, você está perdendo. Você pode ter certeza. Só que você está assumindo a responsabilidade de não crescer. Porque Deus está lhe dando o alimento para você crescer. E se você não está buscando, você não pode também reclamar que você não cresceu. Foi feita uma campanha lá na igreja, mas não está surgindo efeito nenhum na minha vida. Mas você não está buscando crescimento? Não, mas eu oro, meu irmão, a oração é excelente. Eu oro todo dia, glória a Deus, palmas para você. Beleza. Porque existe a pessoa que ora e existe a pessoa de oração. Como assim? Existe diferença? Sim. A pessoa que ora, ela sempre vai orar com propósito. Acabou o propósito, ela não tem mais ânimo para orar. Mas a pessoa de oração está orando em qualquer circunstância. Eu sou a pessoa de oração. Glória a Deus. Mas não vai te trazer o crescimento que você precisa. Se você não buscar conhecimento. E nós temos, o Senhor Deus tem nos dado todos os dias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos os dias, o Senhor Deus tem nos dado. Porque o crescimento sou eu que alcanço. A diferença só vai existir na vida daquele que cresce, que deixa de ser menino. Quando você abre a boca, Satanás já estremece, meu irmão. Você é diferente. Alguém falou diferente. Glória a Deus. É como Pedro, quando foi... Paulo, quando foi na viagem para Roma, e ele era escravo, tá? No navio, naufrágio, o anjo apareceu para ele, jogaram... Depois tiver a oportunidade, eu vou trazer essa mensagem aqui, se o Senhor Deus permitir. Jogava o navio, jogava os negócios para fora. Aí o anjo aparece para ele e falou assim: Paulo, eu entreguei todos eles aqui nas suas mãos. Olha que coisa interessante. O Paulo podia falar assim: aquele ali não vai ser salvo. Aquele lá que me açoitou, aquele ali, filho, está condenado. Aquele ali eu não vou com a cara dele, ele não vai condenar, não vai ser condenado, não quero nada com ele. Ele poderia fazer isso? Poderia. Por quê? Porque o Senhor entregou todos nas mãos dele. E ele disse, qual foi a declaração dele? Nenhuma alma aqui se perderá, somente o navio. O que eu entendo? O Senhor entregou todos os nossos familiares nas nossas mãos. Somos nós que vamos decidir quem vai ser salvo e quem vai se perder. É muita responsabilidade, mas é verdade. Tinha alguém diferente ali. Tinha alguém que poderia mudar a história daquela situação. Tinha alguém diferente naquele navio. Quando foram para a praia, veio a serpente, vai morrer. Mas nada. Tinha alguém diferente naquela praia. Tem que ter alguém diferente na sua casa. Alguém que expulsa demônio.
alguém que não aceita a miséria, alguém que não aceita o fracasso. Tem que ter alguém diferente lá. E essa pessoa é você. Mas quando existirá? Quando você se fazer diferente. É você que se faz diferente. Em nome de Jesus. Você que é de Deus e você acha que é pobre, coitado, só vive reclamando. Tem pessoas às vezes que tem que falar para você: mas você não vai na igreja? Você só vive falando derrota, fracasso, só vive reclamando, chorando aí, lamentando pelos cantos. E essa igreja lá nem não vira nada aquela igreja, hein? Porque você não mostra a diferença. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Gênesis, capítulo 39. Todos acharam? Versículo 1 diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. E o Senhor estava e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e o servia. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de quem? E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão do José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era o quê? De aparência e formoso. Aqui já começa outra história que é a perturbada lá, que quer atrapalhar o ministério de Deus. Mas vamos voltar para cá. Então, a realidade é o seguinte: José se fez diferente, mesmo sendo escravo. E não importa a circunstância, se Deus está com você, você vai ser diferente. Você vai brilhar onde você estiver. Tem que ser diferente. Você tem que falar diferente. Você tem que agir diferente. Não estou dizendo que você tem que observar as pessoas e fazer o que é diferente do que ela está fazendo, não. Eu estou te falando que você tem que seguir o certo. Tem que ser justo. Mas isso se aprende quando você vai sendo cada dia mais de Deus. Se aprende a ser honesto. É ou não é verdade? Tirar o olho do que é o dos outros, parar de falar palavrão, parar de falar coisas erradas, parar de fazer fofoca dos outros. Você está começando a ser diferente. Cuidar da sua vida, deixar a vida dos outros. Porque o pastor, amigo meu lá em São Paulo, falava isso: irmão, quando você cuida da vida dos outros, a sua apodrece. Porque você está cuidando da vida dos outros e não está cuidando da sua. Você tem que cuidar da sua. Antes de tirar o cisco do teu olho, do seu irmão, tira a trave que está no seu olho. Você vai mudando tudo. Aí começa a aparecer a diferença do que serve e o que não serve. Todo mundo lá reclamando que veio de outros povos, foram escravizados e o José não. Não, meu irmão, já estou aqui, eu vou fazer o certo. Começou a fazer o trabalho dele. Era capinar, eu vou capinar direitinho. Deus começou a mostrar para o Potifar que ele fazia direitinho mesmo sendo escravo. Que bacana o camarada. Era para ele estar murmurando aí, mas a Bíblia diz que ele achou graça e servia a Potifar. Ele poderia ser revoltado. José poderia falar: não, o que eu estou fazendo aqui? Eu fui vendido pelos meus irmãos.
Eu era o queridinho do meu pai. Eu recebi uma túnica maravilhosa do meu pai, quando ele está reclamando, chorando da vida. Tem pessoas que amaldiçoam o seu próprio salário, irmão. Eu nunca vou sair dessa, desculpa a palavra, essa desgraça dessa vida. Nunca vou chegar a lugar nenhum. Mas como é que eu vou chegar com esse salário que eu ganho? Você nunca vai fazer a diferença naquele lugar. É você que tem que ser diferente. É você que tem que buscar, aonde você estiver, que você é diferente. Em nome de Jesus. José falou, não, irmão, é comigo mesmo. Para fazer isso aqui, fazia o melhor dele. Deus começou a mostrar, o Potifar, dá uma olhada para aquele camarada lá. Aquele canela fina lá. Olha lá como é que o cara faz. O cara é desenrolado, hein? Já viu ele orando, já viu ele buscando o Senhor, e falou, Deus é com ele, por isso que ele é assim. Meu irmão, não vou perder tempo. Vem aqui, estou vendo que Deus é contigo, né? Não, eu sou servo do Senhor. Eu aprendi com meu pai a ser de Deus. Tá. Então, a partir de hoje, vi que você está trabalhando direitinho aqui. A partir de hoje, você vai ser o meu mordomo. Você vai cuidar de tudo aqui. E foi entregando tudo nas mãos dele. Mas por quê? Porque ele se fez diferente. Ele se recusou a murmurar, a reclamar. E olha que Deus tinha falado para ele que ele seria a cabeça. Ele poderia dar, Senhor, o Senhor falou no meu sonho que todos iriam se prostrar diante de mim. Cadê Deus? Como muitos fazem hoje, né? O Senhor diz que eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Estou podendo nada. Calma, meu irmão. Faz o seu papel, que Deus vai fazer o dele. Busca esse crescimento que o Senhor Deus está nos dando. Você vai chegar onde você tem que chegar. Mas quem decide é você. É você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que sair dessa situação em nome de Jesus. Eu não sei que situação você está vivendo. Mas eu sinto no meu coração que é você que tem que sair dessa situação. Para de ficar dependente dos outros, que é o que nós vamos falar agora. Volta lá para Gálatas, que eu não tenho muito tempo não. Eu falei que não ia demorar, mas já estou... Só Jesus que na minha vida, irmão. Aí vão reclamar para o pastor. Pastor Arlindo demora demais no culto. Eu tenho que ir para casa fazer o macarrão e... A glória. Versículo 2. Não terminei o 1, não. Misericórdia, Jesus. Você vê, o Espírito Santo já dá uma cutucada já, né? Vamos lá. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Lindo, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. A herança é nosso. Mas se você não crescer, o diabo está lhe roubando. Está impedindo você de tomar posse do que lhe pertence. E eu digo mais, tem muitas coisas que nós só vamos alcançar se crescermos. Eu não vi ainda a glória de Deus, porque você não cresceu. Você não está preparado para receber o que você tem pedido para Deus. Deus sabe que você vai envergonhar o nome dele se você não crescer, se você não souber lidar com essa situação, com aquilo que ele vai lhe dar nas suas mãos. Você precisa crescer primeiro, em nome de Jesus. O dia que você crescer, Deus vai lhe dar. Ele sabe que você não vai envergonhar o nome dele. Eu estou falando em todas as áreas. Não é só financeira, porque às vezes a pessoa acha que é financeira, não. Irmãos, porque tem pessoas,
Muitas pessoas falam isso, né? Só dá algo para ela que ela se transforma. Só dá uma posição para ela que ela se transforma. E é verdade. Tem pessoas que não sabem lidar com poder. Pode ter certeza disso. Amém. Versículo 2, vamos lá. Mas está debaixo de tutores e curadores. No outro dia eu comentei sobre isso aqui. Tutores e curadores são pessoas designadas pela justiça para cuidar de pessoas que são consideradas incapazes. Pessoas de menores de idade ou pessoas com estados especiais, né? Pessoas que, eu não sei, eu esqueci, fugiu a palavra aqui. Deficiência especial, né? São pessoas com deficiência mental e assim sucessivamente. Só para você entender. Então, são levantadas curadores e tutores para cuidar dessas pessoas. Mas por que Deus pegou essa situação, esse exemplo? Aí ele diz, debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Porque tem pessoas, irmão, que elas gostam de depender de homens. Muitos de nós precisamos quebrar o vínculo com homens. Tem pessoas que estão muito vinculadas com o homem. E é por isso que Deus não faz algo na sua vida. Porque você depende de homem. Tem pessoas que não buscam a fé própria, ela está dependendo da fé do outro. Ah, não, meu marido é uma benção. Meu marido é o homem de fé. Eu não preciso nem orar, porque meu marido... meu marido é o homem de Deus. É assim que o rapaz lá do serviço fala. Não, minha mulher é da igreja. Qualquer coisa que fala para ele, não, minha mulher é da igreja. Está pensando que vai chegar em mim? Vai nada, minha mulher é da igreja. Vive dependente da fé de alguém. Se a pastora Flaviana não orar por mim, meu irmão, eu não sinto o poder. Você precisa quebrar este vínculo de homens. Você vai entender melhor agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Somos muito vinculados a homens. Ah, mas o evangelista Luiz é um grande homem de Deus. É obrigação dele ser homem de Deus. Ah, ele é muito santo. É obrigação dele ser santo. Ele é homem de Deus. E eu acredito nisso. Quantas vezes Deus já falou comigo através da pregação dele? Mas é obrigação dele ser santo, como todos nós. Amém? Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus, por que me chamas bom? Bom só existe o Deus que está no céu. Bom para mim e bom para você é Deus. Quebra esse vínculo com o homem. Vamos lá. Abri. Peraí. Não fui não. 1 Samuel 8, versículo 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para... Samuel orou a quem? E disse o Senhor a Samuel, o que Deus disse? Ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a quem? Me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Falou assim, não,
faz o que eles estão pedindo. Dá um rei para eles. Só que depois, se você continuar lendo, que eu aconselho você ler, ele coloca uma carga pesada sobre o povo. Vocês vão ter que dar as filhas para fazer o harém dele. Vocês vão ter que dar metade dos bens de vocês para o rei. E coloca um monte de peso sobre eles. Porque Deus falou assim, ó, eu vou mostrar para eles que é mais duro servir o homem do que servir a mim. Tem pessoas que não abrem os olhos, irmãos. São meninos. São crianças espirituais. São dependentes de homens. Tenha a sua própria fé com Deus. Desenvolva a sua fé, a sua intimidade. 2 estarão no campo, um subirá e outro ficará. 2 estarão deitados. Está falando de casais. Um subirá e o outro ficará. 2 estarão na vinha. Estão falando de trabalhadores. Um subirá e o outro ficará. Tenha a sua própria fé em Deus. Para de ficar dependentes, irmão, de homens. Não, vou pedir o conselho fulano, porque fulano é homem de Deus. Você já pediu para Deus? Você falou com Deus? Às vezes a gente tem mais liberdade para se abrir com uma pessoa do que se abrir com Deus. É ou não é verdade? Eu tenho meu melhor amigo. Cuidado com esse negócio de melhor amigo, hein? Porque o seu melhor amigo ou sua melhor amiga pode ser melhor amiga de outro. E o seu conselho vai cair na mão, na boca, no ouvido de outra pessoa. Conselho não, seus segredos. O que comprova que ela é sua melhor, que ela te considera como melhor amiga? Hã? Você considera ela. Mas ela não te considera. Isso é sério. Eu lhe disse, não, vai lá, faz o que eles estão pedindo. Faz o que ele está pedindo. Porque eles não ficam chateados não, Samuel. Eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Para que eu não reine sobre eles. Quem tem reinado sobre você? É aquilo que você tem fé. Isso é muito sério. Quebre este vínculo com o homem e passa a ter comunhão com Deus. Mas fulano não pode orar por mim? Não estou dizendo isso. Eu não disse isso. Eu estou dizendo de você acreditar só na oração dela. Não. Quando o pastor Arlindo prega, meu Deus do céu, Deus me livre disso, irmão. Eu sou como qualquer um outro aqui. Sou tão dependente de Deus como qualquer um. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Na minha visão, Arlindo, na minha visão, o único que tem algo aqui diferente é o pastor, que ele é o anjo da igreja. Todos nós somos iguais perante a Deus. Em nome de Jesus. Quebre seu vínculo com o homem e se una ao Senhor. Temos que nos enraizar nele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria falar mais, mas Colossenses 3, mas o tempo não me espera mais. Colossenses 3, para a gente terminar. Depois você continua lendo Gálatas 1, Gálatas 4 em casa. Deus vai falar muito mais com você. Vamos lá? Todos acharam? Colossenses 3, 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são
do alto, de cima. Você é ressuscitado juntamente com Cristo? Sim ou não? O que ele está querendo dizer? Você já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Ah, já. Então, você é ressuscitado com Cristo. E se você é ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima. O que ele está querendo dizer? Tudo que você precisa, que nós precisamos, está em Deus. Tudo que nós necessitamos, Deus tem para nós. Então ele diz, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Glória a Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são. Glória a Deus. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Amém? Tudo que eu preciso está em Deus. Eu não consigo entender porque uma pessoa acha que uma pessoa vai fazer mais por ela do que Deus. Se aquela pessoa só é uma bênção porque Deus faz ela uma bênção. Amém? Mas se eu posso ir a Deus, por que eu vou me pedir, procurar um intercessor? É preguiça. Tem pessoas que são preguiçosas. Ela não quer orar, ela quer que alguém ore por ela. Ela não quer ser de Deus, ela quer que alguém seja de Deus por ela. Ela não quer vencer, ela quer que alguém vença por ela. Ela é preguiçosa. Ah, mas existe isso? Muita coisa. Um dia uma irmã falou para mim, me deu um papelzinho para me orar. Eu estava na igreja, na porta da igreja, ela, ô pastor, tudo bem? Ah, bem. Papelzinho para o senhor orar por mim. Eu falei, amém, irmã. Vamos orar. Ela falou, pastor, olha, para ser sincero, o senhor não precisa nem orar. Tem tanta gente orando por mim, que eu vou falar para o senhor, está sendo uma benção. Eu falei, toma o seu papel, irmã, leva lá. Preguiçosa. Quer que todo mundo ore por ela, mas ela mesma não quer orar. Tem pessoas assim. Quebre o seu vínculo com homens e tenha comunhão com Deus. Pare de ficar na aba dos outros. Pare de ficar na fé dos outros. Tenha a sua própria fé. Ah, porque meu pai é uma benção. Irmão, se você não se converter, você vai para o inferno. Ah, mas meu marido, minha esposa é uma benção. Não se converte não para você ver. Você está perdendo muitas bênçãos. Porque você não se mostra diferente. E para se mostrar diferente, para ser diferente, tem que crescer. Porque só fica na fé de alguém quem é menino. Não consegue acreditar que Deus está contigo. Não consegue acreditar que as suas orações chegam a Deus. Precisa do fulano, porque ele é mais santo do que você. Você deveria ter vergonha. Porque se ele é santo, você também pode ser. É só você parar de pecar. É só você parar de fazer coisas erradas, que você vai ser como ele é. E Deus vai te ouvir como ele ouve ele. Quebre o vínculo com o homem. Pare de depender de tutores e curadores. E seja de Deus de verdade. Vamos orar? Se coloque de pé, por favor.